Ciao tifoso bianconero, bentornato tifoso bianconero, torcedor bianconero, Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Sim, esse aqui é o canal que fala da Vecchia Senhora no Brasil e para todo o Brasil, porque os inscritos durante a temporada participam dos nossos sorteios de brindes oficiais da Juventus, como cachecol, como pulseirinhas, mochilas, sacolas. Que mais que a gente sorteou esse ano? Me ajudem aí, os vencedores. Enfim, e as camisetas do Finestra Bianconera, produto que nós fazemos justamente sob medida, literalmente. Você escolhe o tamanho, PMOG ou GG, então é para todo o Brasil. E se você já conhece o canal, muito bem, continue assistindo o canal, porque ano que vem, ou melhor, esse ano, né? Temporada começa em agosto e vamos ter mais brindes durante todo o retorno, principalmente no retorno do campeonato italiano, tá bom? Gostaria muito aqui de agradecer a todos que comentam. Vou falar sobre o Jonathan David, que fez 3 gols ontem. Vou falar sobre o Dybala. O Dybala está voltando, atenção. E vou falar sobre um zagueiro que a Juventus está firme. Ou melhor, o Carnevale está começando a fazer coisas que estão me agradando. Eu já vou explicar, sempre pedindo para vocês manterem o sino ativado, tá bom? Para não perder as notificações e, evidentemente, os próximos vídeos aqui do Finestra Bianconera, mesmo durante a Copa do Mundo. Hoje é dia 19, daqui a pouquinho, eu tô gravando aqui, é 15 para as 7, daqui a pouquinho tem jogo do Brasil. Eu não sei se vocês gostam da seleção, se vocês gostam da Copa, mas eu vou começar o vídeo comentando e vou atualizar a situação do goleiro, tá? Sobre o Jonathan David, que ontem fez 3 gols. Já pode comparar ele com o Messi? Não, porque eu vi gente comparando o Messi ao Pelé, porque fez 3 gols. Então já podemos comparar o Jonathan David ao Messi. E o Paulo Rossi, que fez 3 gols no Brasil em 82, seria o quê Enfim. Vi o comentário de todos vocês falando sobre os gols do Jonathan David. Eu não assisti a partida, eu vi só os gols depois. Eu vejo o lado bom e o lado ruim. Não vou atender agora, estão me ligando, eu não vou atender. O lado bom e o lado... Peço desculpa a vocês, tá? O lado bom é o quê? O jogador fica valorizado, nesse momento ele é um dos artilheiros da Copa, fica valorizado, vem uma proposta muito boa e a gente vende o Jonathan David. Esse é o lado bom que acho que 99,9% da torcida aqui e na Itália pensa dessa forma, raciocina dessa maneira, que ele vá bem na Copa e que venha uma excelente proposta. É o caminho natural das coisas. Mas existe um lado não muito bom se o Jonathan David for bem. E eu também tenho medo. E tem a ver com o que eu falei ontem, né? Sobre o Spalletti e suas cismas. Sim, porque o Spalletti tem cismado. E se essa boa atuação do David, que a gente não sabe se ele vai continuar jogando bem, porque com todo respeito ao Qatar, mas vamos supor que ele faça um gol por jogo e seja um dos artilheiros da Copa. E se o Spalletti chegar na diretoria e falar assim, olha, não vendam ele provou que pode fazer gols, ele provou que é capaz, quero contar com esse rapaz, até rimou. Aí nós estamos, ó, porque o Spalletti tem disso, tá? Ele não é contra o Jonathan David. Ele não é um treinador que não gosta da pessoa do Jonathan David. Ele apenas preferia o Vlahovic. Tenho meus medos, tá? Isso não é uma informação, fiquem tranquilos. Ele deve ser negociado. O Pendá vai ser negociado. O Di Gregório vai ser negociado. O Bremer vai ser o primeiro a sair, vocês podem ter certeza. O Gambiasso vai sair. Mas eu tenho muito medo que uma excelente atuação do Davi na Copa faça o Spalletti, que é o atual treinador, mudar os rumos desse mercado. E falar assim, não,
tirem ele do mercado, deixem ele aqui no elenco, porque eu vou reaproveitá-lo. Tem esse risco também, tá? Então, eu não sei o que pensar, se é melhor torcer para ele bem para ser vendido, que é o caminho natural das coisas, ou de repente isso acabar motivando o Spalletti a mudar de opinião. Eu coloquei o Dybala na capa, o rosto do Dybala, né? La Gioia, e aqui na introdução eu falei para vocês que ele está voltando. Pois é, eu fui irônico. Essa informação saiu na Gazzetta dello Sport, que é um jornal que eu respeito até a página 5, não por não trazer informações verdadeiras, mas por ser muito sensacionalista, e de 13 anos para cá, acho que são 13 anos que eles mudaram a direção do Gazeta. Antigamente era um jornal muito melhor do que é hoje. Mas a jornalista que colocou isso, a Fabiana Della Valle, é uma jornalista séria, né? Para eu elogiar um jornalista aqui, vocês sabem, quem acompanha o canal, ela é uma jornalista séria. E ela disse que a Juventus teria feito uma sondagem pelo Dybala. Dybala que está naquele fica na Roma, não fica na Roma, fica na Roma, não fica na Roma. Segundo a Della Valle, a Juventus fez uma sondagem. Muito bem. Eu fui atrás disso, conversei com A, B, C e D, porque um dos meus informantes não está em Turim, está no sul, os outros 3 estão em Turim. 3 deles não souberam me confirmar o que a Della Valle falou, não desmentiram e nem confirmaram, mas o outro, com quem eu conversei, me explicou um pouco mais a fundo a situação. E é isso que eu vou falar aqui para vocês. E aí já vou emendar minha opinião sobre o Dybala. Ninguém tem a confirmação que houve essa sondagem de fato. Vamos então partir do pressuposto, vamos dar crédito que a Fabiana Della Valle, nesse momento, tem essa informação, e como eu disse que ela é uma jornalista de respeito, vamos então dar crédito à informação dela e vamos colocar no condicional que sim, que a Juventus teria feito uma proposta, não, uma sondagem pelo Dybala. Tá. O que eu descobri foi que, na realidade, é uma ideia, só uma ideia, que teria passado pela cabeça do Giorgio Chiellini. O máximo que foi o Chiellini querer saber sobre o Dybala. Em outras palavras, pura especulação. E aí eu já coloco aqui uma meia informação e a minha opinião. Acho muito difícil, muito, mas muito, mas muito difícil o Dybala voltar para a Juventus. Isso é uma meia informação, tá? Porque essa mesma pessoa que falou para mim que foi uma ideia do Chiellini, falou, olha, foi só uma coisa que passou pela cabeça do Chiellini, acho que é por isso que a Della Valle comentou, ela deve saber alguma coisa em relação ao Chiellini, mas isso, sinceramente, não deve acontecer. É como se nós estivéssemos aqui conversando e falássemos, oi, e aquele cara, você gostaria daquele cara? Oi, se fulano voltasse? Nada além disso, tá? Mas, se teve uma sondagem, foi por conta do Chiellini. E o Chiellini, vocês sabem, não é o cara do mercado. Atenção, não é ele, é o Carnevale. E aí eu dou minha opinião. Vamos esquecer a memória afetiva. O Dybala teve o seu momento, foi, passou. Me parece que fisicamente ele continua com os mesmos problemas que ele tinha na Juventus. Lembram que ele machucava muito? E a gente precisa de jogadores inteiros. E digo mais, a gente não quer uma reconstrução quase começando do zero? Não dá para repartir de um jogador como o Dybala, que já fez o seu auge na Juventus. Essa aqui já é a minha opinião, não é a informação. Então, sinto muito decepcionar aqueles que são fãs do Dybala, mas é muito difícil acontecer, porque o máximo que foi aí foi uma ideia do Chiellini, uma sondagem, mas por pura especulação. Para mim, o Dybala vai acabar renovando com a Roma ou vai procurar outros ares em clubes menores, tá?
É isso. O Dibu Martinez, o Carnevale, que deve aumentar para 7,5, como eu falei no último vídeo, eu reafirmo que o Aston Villa não vai aceitar essa proposta, o Aston Villa não vai abrir mão dos 15 milhões e a Juventus não vai pagar os 15 milhões. Não vai. Então, os fãs do Dibu também... Hoje não é dia de argentino, porque o Dybala dificilmente vai vir e o Dibu dificilmente vai vir, porque o Juventus não vai pagar 15 milhões, tá? Em contrapartida, ao mesmo tempo que a Juventus não quer pagar os 15 milhões, ela vai partir mesmo para cima do De Gea e do Vicário. Um dos dois pode ser o goleiro da Juventus. Desistiu do Dibu? Não, a negociação está aberta. O mercado ainda não começou. De repente, se o Aston Villa contratar um outro goleiro, talvez ele baixe a pedida do Dibu. Mas de 15 para 10, não creio que a Juventus vai pagar 10. Eu acho que a Juventus vai no máximo pagar 8. Pode acontecer? Pode. Está totalmente descartado o Dibu Martinez? Não, não está. Só que eu vejo muito difícil esse nó se desatar, né? Por conta do valor que o Aston pede. O Aston não quer baixar de 15, a Juventus não quer pagar 15, e aí? Nada feito então, tá bom? Depois, se o Aston colocar um goleiro no lugar, que vai ter que colocar de qualquer forma, e isso motivar eles baixar um pouco o valor, pode ser que dê negócio, mas precisa ver se até lá a Juventus já não fechou com o Vicário ou com o De Gea, né? O Dafra é um jogador que pode ser reemprestado. Se sair também o Perin, o Dafra fica, que é um menino que jogou pelo Avellino, não é isso? Senão ele pode ser reemprestado ao Parma ou a um outro clube da Série A. Talvez o Catanzaro, que subiu. Vai depender do Perin ficar ou não como segundo goleiro. Tá bom? Essa é a atualização do gol da Juventus. Mas o que é verdade verdadeira com V maiúsculo, e eu sempre falo aqui quando tiver verdade eu vou falar, a Juventus já fez uma sondagem e vai fazer a proposta. Atenção, essa aqui é aquela sondagem pomposa, é aquela consulta que vai virar proposta, que é o jogador de defesa do Bolonha, o Lukumi, que está aí na capa, no detalhe pequenininho, jogador de defesa do Bolonha. A Juventus consultou a situação dele e deve fazer uma proposta logo no início do mercado, formalizar, né? A proposta por esse jogador, tá bom? Eu tinha informação sobre goleiro, também sobre salário de goleiro, agora me fugiu a memória. Acho que era do Vicário. É um salário mais baixo que o Dibu. Bom, agora enfim, me fugiu a memória. Esse jogador do Bolonha, eu lembro poucas vezes dele, mas o Gatti deve sair, o Bremer vai sair, precisa repor a defesa, né? Acho que para um recomeço, esses nomes que estão se especulando, para quem vai disputar a Europa League, não é ruim. Mas a gente também não pode aqui cravar, porque ainda não são negociações feitas, né? Vamos dar um crédito para o Carnevale. Eu vi gente na Itália criticando, acreditem, tem torcedor na Itália criticando o Carnevale. Nem começou a trabalhar, só porque saíram algum nome, né? Nome A, nome B de especulação, já tem gente criticando, né? Juventus que quer o Koulibaly, não desistiu do Koulibaly, continua as negociações pelo Koulibaly, mas ainda não é um negócio feito, tá? Alguém me perguntou sobre... Não, já falei, Jonathan Davi. Pois é. É isso por enquanto, 14 minutos de vídeo. Bom jogo para vocês. Se tiver alguma coisa importante, como teve aí do Lukumi, que vocês viram aí nas redes sociais, é verdade, tá? A Juventus fez a sondagem e deve fazer a proposta. Isso sim é verdade. Saiu o nome do Zaniolo, não acredito, tá? Não chegou nada para mim do Zaniolo. Mas vamos ficar atento e qualquer coisa nova a gente vai evidentemente fazer um vídeo e atualizar vocês. Por isso deixa o sino ativado, sempre Forza Juve, fino alla fine,
Muito obrigado pro Dybala, foi bom enquanto durou, mas tchau. E amanhã ou depois a gente volta, tá bom? Bom jogo para quem for ver o jogo do Brasil. E o McKennie jogou bola hoje, hein? Pois é.